você explica com essa história dos campos morfogenéticos, porque tudo tem campo morfogenético, tudo tem campo vital, até um grupo de bactérias. Então, você pega, por exemplo, um grupo de bactérias da espécie Escherichia coli. Você coloca numa placa de Petri, não é isso aqui não, claro, isso aqui é um pente, mas vamos supor que isso aqui seja uma placa de Petri. Aí você põe numa placa de Petri, tá? Essas bactérias aqui. E aí você faz o seguinte, você pega metade das bactérias que estão aqui, coloca em outra placa de Petri, e aí pega, são bactérias do mesmo grupo, que possuem o mesmo campo morfogenético. Aí pega essas bactérias aqui e separa elas. Essa daqui fica aqui em Recife, e essa aqui eu coloco num avião e vai para Tóquio, no Japão. Do outro lado do mundo, tá? Agora em Tóquio é meia-noite, né? Aqui. Aí, na hora, aí eu vou fazer o experimento. Isso aqui fica lá no laboratório de Tóquio. É o mesmo grupo de bactérias, tá? Que eu separei. E esse aqui, eu vou pegar aqui em Recife, vou colocar aqui, vou pingar um antibiótico nessas bactérias aqui. E vou colocando todo dia um antibiótico aqui. E aí mata uma parte das bactérias, mas um outro grupo de bactérias aqui fica resistente àquele antibiótico. Aprende a resistir ao antibiótico. O que é que vai acontecer? Miraculosamente, não é miraculosamente, como esses dois grupos de bactérias estão unidos por esse mesmo campo morfogenético, mesmo que elas estejam a milhares de quilômetros de distância, esse grupo aqui vai estar no Japão, quando eu, depois de 3 semanas, pingar o mesmo antibiótico nas bactérias daqui, que eram da mesma cepa, mas que não tinham recebido o antibiótico ainda, nenhuma bactéria vai morrer. Porque o conhecimento de ter resistência àquele antibiótico foi passado de lá para cá, independente da distância. Isso ocorre, gente, por uma transmissão quântica. Desse qualia, que é essa energia sutil, que é uma grandeza de consciência que ainda não foi descoberta pela ciência, que é o espírito. Na realidade, em linguagem mais simples, é o espírito, que ainda não foi descoberto, que é imaterial. E que a ciência ainda não tem aparelhos para medir, para ver, para enxergar, que nós não conseguimos ver com os olhos. Entendem? Então, essa experiência é muito intrigante. Já foi feito várias vezes. E aí você pinga o antibiótico lá nas bactérias que estão no Japão, e elas não morrem mais, porque as daqui já aprenderam a lidar com antibiótico. E essa informação passou para elas por vias que não são materiais. O campo é um emaranhado de vibrações quânticas que ocupam um espaço multidimensional. E por esse motivo ele não se rompe quando os integrantes do campo se afastam. O campo continua ligando esses dois grupos de bactérias. Elas continuam entrelaçadas e continuam a trocar informações entre si, mesmo que estejam separadas, um aqui em Recife e outro em Tóquio. Tá? Existe uma história muito interessante, que é a história do 100º macaco. Procure aí na internet, você vai ver, muito interessante, que mostra isso. Como é que é a história do 100º macaco? Existia um grupo de macacos selvagens que moravam numa ilha lá perto do Havaí, muito distante, uma ilha isolada do mundo. E esses macacos tinham o hábito de comer batata doce. Direto do pé, pegavam batata doce, mesmo com areia, tudinho, comiam ali. E esse grupo de macacos, ele fazia isso, os caras observavam tudinho, era um hábito deles. Eles gostavam muito de comer batata doce. Um belo dia, perto da praia, 1 ou 2 macacos tiveram a ideia, não se sabe como, de ir para a água e lavar a batata e tirar a terra da batata. E aí, a água salgada, juntando com a batata, ficou mais interessante o sabor. E eles gostaram. Eles aprenderam que comer a batata doce lavada na água do mar era mais gostoso. Daí, aquele grupo todo começou a fazer isso e começou a criar esse hábito. A alguns quilômetros, centenas de quilômetros de distância, grupos de macacos da mesma raça, em outras ilhas, de repente começaram também a fazer a mesma coisa, a lavar a batata doce para comer na água do mar. Então, quando esse grupo de macacos aqui aprendeu isso, esse conhecimento foi transmitido para esse outro grupo de macacos pelas vias quânticas, que não são as vias materiais. Não existiu onda de rádio, eletromagnética, nada disso. Mas os dois grupos de macaco, por serem da mesma espécie, estavam entrelaçados, tinham um campo morfogenético em comum, e o campo morfogenético aprendeu, passa para todos os
os ocupantes do campo, vamos dizer assim, não é? Então, quando nós observamos o campo morfogenético de uma espécie qualquer, nós percebemos que o patrimônio de conhecimento adquirido pelos membros daquele grupo vai se agregar à sabedoria coletiva, provocando um acréscimo de consciência que vai ser compartilhado para todos os membros do grupo. Não tinha nenhuma chance de comunicação. Esse grupo de macacos nunca tinham se comunicado, mas eram da mesma espécie. E aí esse conhecimento de lavar a batata passou para todos os outros também. Da mesma forma, traumas que acontecem numa família são transmitidos para todos os integrantes dela, atingindo o seu psiquismo, não de uma forma direta, pela lembrança do acontecimento, mas pelo campo de consciência que une todos os membros da família. Uma família é um grupo. Um grupo social ele tem um campo de consciência ali ao redor, é o campo familiar. É um campo morfogenético também. E, às vezes, esse campo transmite por gerações e gerações. Então, o universo material ele é formado pelos campos de consciência, os morfogenéticos, para a gente utilizar o termo de Sheldrake. Então, uma planta tem um campo morfogenético ao redor dela, uma pedra tem, um girino, um pássaro, um ser humano, todos possuem um campo vital ao redor. Esses campos são morfo, porque vão dar forma àquela matéria, e são genéticos, como eu falei, porque eles guardam memórias, conhecimento, sabedoria, que tem relação com a experiência vivenciada pelos seres vivos há séculos e séculos e séculos. E esse conhecimento ele é transmitido para gerações futuras e podem ser acessados